Bem-vindo ao curso Essência, eu sou a professora Natália e essa é a primeira aula de Biologia sobre ciclos biogeoquímicos, um dos temas mais cobrados no Enem e que faz parte da área de Ecologia. Ao final dessa aula nós iremos resolver dois exercícios, um da prova do Enem de 2017 e outro de 2016. Então vamos lá? Você já se perguntou para onde vão os organismos depois que eles morrem? Isso é, o que acontece com as substâncias que fazem parte deles? Na natureza, os átomos circulam entre a biosfera e entre o meio abiótico. Isso quer dizer que em determinados momentos eles vão fazer parte do organismo dos seres vivos, compondo substâncias orgânicas, e em outros momentos eles vão estar no meio abiótico, fazendo parte de substâncias que nós chamamos de inorgânicas. Essa circulação entre o meio inorgânico e o meio orgânico é chamado de ciclo biogeoquímico. A importância dos ciclos biogeoquímicos é garantir o reaproveitamento de determinados átomos, como por exemplo o nitrogênio, a água e o carbono, que são os três ciclos que a gente vai estudar nessa aula. Esses elementos são essenciais para a formação de moléculas orgânicas, desde proteínas até ácidos nucleicos, carboidratos, entre outros que nós encontramos nos seres vivos. A água, composta por hidrogênio e oxigênio, recobre cerca de 3/4 da superfície do planeta. Toda essa porção de água a gente chama de hidrosfera. A energia do Sol promove a evaporação da água dos rios, lagos, oceanos e mares, e quando esse vapor atinge camadas mais altas da atmosfera, devido à temperatura mais baixa, ele condensa e forma-se as nuvens. Os seres vivos participam do ciclo da água ao transpirarem e respirarem, processos em que eles eliminam a água que vai contribuir com a formação das nuvens, por exemplo, ou entrar em qualquer outra parte do ciclo da água. As plantas são extremamente essenciais nesse ponto, porque elas garantem a umidade atmosférica do local em que elas estão e também com a formação das nuvens. Já o carbono é um elemento que nós encontramos em carboidratos, proteínas e lipídios na forma orgânica, constituindo o corpo dos seres vivos. E o maior depósito de carbono no meio abiótico é encontrado na forma gasosa, ou seja, o gás carbônico. Na fotossíntese, o carbono ele é utilizado na forma de gás carbônico para a produção de glicose, que é utilizada depois, posteriormente, na respiração celular. Dessa maneira, o carbono passa a fazer parte da biomassa dos vegetais. Ao longo da cadeia alimentar, o carbono é transferido conforme os consumidores se alimentam dos produtores que fizeram a fixação desse carbono por meio da fotossíntese. Quando os seres vivos morrem, a sua matéria orgânica vai servir como substrato para os decompositores fazerem a decomposição, que é um processo que também é liberado o gás carbônico de volta para a atmosfera. O ciclo do nitrogênio é diferente, pois tem a ação de diferentes bactérias que vão fazer a fixação do nitrogênio que é encontrado em maior quantidade na atmosfera, o gás N2, e outras bactérias que estão no solo ou nas raízes de plantas leguminosas, como por exemplo o feijão e a ervilha, e vão fazer a transformação desses compostos que contêm nitrogênio, até um sal que é altamente solúvel em água e facilmente absorvido pelas raízes das plantas. O nitrogênio é bastante encontrado nas moléculas orgânicas, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Os seres vivos, em sua maioria, não conseguem utilizar o nitrogênio na forma gasosa, ou seja, diretamente da atmosfera. Então, eles dependem dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, que são do gênero Rhizobium, para fazer essa transformação do nitrogênio atmosférico em amônia. A amônia é uma substância que também pode ser eliminada no processo de decomposição, mas não é um dos compostos nitrogenados que são absorvidos pela maior parte das plantas. Com a ação de bactérias do gênero Nitrosomonas, a amônia é transformada em nitrito e depois, pela ação de bactérias do gênero Nitrobacter, o nitrito é transformado em nitrato. A transformação da amônia em nitrito é chamada de nitrosação e a transformação do nitrito em nitrato é chamada de nitratação. Os nitratos são sais bastante solúveis em água, então eles sim poderão ser absorvidos pela maior parte das plantas, pelas próprias raízes, e daí virão compor as moléculas orgânicas daquele vegetal. Então, esse nitrogênio vai passar para os outros consumidores ao longo da cadeia alimentar.
parte dos compostos nitrogenados presentes no solo sofrem desnitrificação e retornam à atmosfera no formato do gás N2. Agora vamos resolver um exercício do Enem de 2017 e outro do Enem de 2016. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de A. Nitratação, B. Nitrosação, C. Amonificação, D. Desnitrificação e E. Fixação biológica do N2. Como eu havia comentado anteriormente, a nitratação é o processo que corresponde à oxidação do nitrito até a formação de nitrato, realizado por bactérias como as pertencentes ao gênero Nitrobacter. Então, a resposta esperada dessa questão é a alternativa A. Segunda questão. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? A. Fitoplâncton, B. Zooplâncton, C. Moluscos, D. Crustáceos e E. Peixes. Nessa alternativa é importante relembrar que o único processo que transfere o carbono de forma inorgânica para a forma orgânica é a fotossíntese. Os únicos seres fotossintetizantes presentes na alternativa seriam os fitoplânctons. Portanto, a resposta esperada é a alternativa A. Obrigada por ter assistido essa aula. Não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma e assistir a aula seguinte, que será sobre poluição ambiental. Ok? Muito obrigada!